Olá, boa noite. Está preso o suspeito de matar uma jovem de 19 anos no bairro Monte Belo, em Vitória. Ele foi detido quando tentava fugir para a Bahia. Thales Reis Lima, de 20 anos, foi preso dentro de um ônibus interestadual. O coletivo estava chegando em Teixeira de Freitas, na Bahia, quando a Polícia Rodoviária Federal fez a abordagem e a prisão. O jovem é suspeito de matar a namorada, Milena de Almeida, de 19 anos. A delegada responsável pelo caso, Rafaela Guiar, já tinha um mandado de prisão em nome dele. Thales não confessou o crime, mas confirmou que estava com Milena no dia em que ela foi encontrada morta. Inclusive, havia mantido relações sexuais com a jovem. Ele praticou relação sexual com ela, entretanto, ele disse que saiu de lá e não teve mais notícia do paradeiro dela. De outro lado, a gente recebeu informações de que ele tinha chegado ao grupo do tráfico de drogas ao qual ele pertence e narrado o que ele tinha cometido um crime e que era para ir lá para ver o que tinha acontecido. Milena era de Governador Valadares, Minas Gerais. Morava no bairro Monte Belo, em Vitória, há 3 meses. Estava trabalhando como cuidadora de crianças. Ela foi encontrada nua e morta com um tiro na cabeça, em cima da cama, dentro da residência onde vivia. O crime aconteceu no último domingo. No sábado, a jovem havia ido a uma festa e o namorado não teria gostado. Ele tentou manter contato com ela a noite inteira, tipo, aquela coisa assim de tô te vigiando. E aí no domingo, pela manhã, tudo indica que foi quando ele praticou o crime. Segundo a polícia, Thales tem 2 passagens pela justiça por tráfico de drogas. Inclusive, ele estava solto desde janeiro deste ano. Ainda de acordo com as investigações, Thales é casado e mantinha um relacionamento extraconjugal com a vítima. E as 2 mulheres sofriam agressões, tanto físicas quanto verbais. A violência não era só física, ele praticava violência psicológica. Por ele ser um integrante do tráfico de drogas, isso acaba, de certa forma, inibindo que a mulher venha nos procurar ou qualquer outro órgão de proteção à mulher. Fica o alerta para as mulheres observarem algumas atitudes do homem já no início do relacionamento. As jovens, elas têm que preocupar com cada gesto que aquele parceiro vai ter com relação a ela. É um controle de uma roupa, é um controle de com quem ela vai conversar, é aquele controle de onde você vai, de onde você vem. Tudo ela pode ir percebendo e já tentar romper aquele relacionamento logo no início. Olha, o suspeito está preso na Bahia e deve ser transferido aqui para o Espírito Santo nos próximos dias. Agora a gente fala que uma criança de 7 anos foi baleada e morreu agora há pouco em Cariacica. A repórter Manuela Machado tem os detalhes ao vivo. Boa noite, Manuela. Boa noite, Vanessa, a todos que acompanham o TN2. Infelizmente, uma notícia trágica, um menino identificado como Ricardo, de 7 anos, que não resistiu aos 3 tiros. Eu conversei com um tio do Ricardo, que está muito abalado, toda a família aqui, os pais, tios, primos, a família muito abalada, chorando muito, um abraçando o outro. E esse tio conversou rápido comigo e falou que o Ricardo estava em casa com o irmão mais velho, de 12 anos. E Ricardo estava na varanda de casa, brincando de aviãozinho, quando o criminoso entrou armado, foi até a varanda e disparou contra a Ricardo. Logo depois, ele fugiu. A criança foi socorrida, inclusive segundo funcionários aqui do hospital, nós estamos no hospital particular aqui em Cariacica. Essa criança que morava com os pais no bairro Nova Esperança 2, aqui no município, foi socorrida pela viatura da Polícia Militar. Os militares chegaram aqui com a criança, todos os pediatras correram. Foi assim, todos os médicos envolvidos, para socorrer, para tentar salvar a criança, mas infelizmente o menino, de 7 anos, o Ricardo, não resistiu. Ainda segundo as primeiras informações que nós temos, não conseguimos ainda conversar com a Polícia Militar. Os militares estão lá dentro com a família, com outros familiares, Ele foi baleado, o Ricardo, com 3 tiros, um na mão e 2 na cabeça. Vanessa, infelizmente, eu estou aqui, qualquer outra informação eu trago para vocês, mas essa notícia é lamentável. A gente não tem informação ainda no motivo, se de fato o pai que seria o alvo desses tiros e não foi encontrado, mas a gente não tem ainda confirmação da causa, do porquê que esse bandido, esse criminoso entrou e tirou a vida do Ricardo. Eu volto aí com vocês no estúdio. Tá certo, Manuela. Obrigada, pelas suas informações. É só uma criança, gente? Só uma criança de 7 anos
que foi baleada, perdeu a vida por conta da violência. Olha, agora a gente fala do caso do empresário que matou um motoboy durante uma briga de trânsito em Guarapari. A arma que foi utilizada pelo suspeito foi comprada ilegalmente. Ele alegou que era para se defender de ameaças. A arma utilizada no crime foi essa, um revólver calibre 38, sem registro. Além do objeto, a camisa usada pelo autor dos disparos no dia do homicídio também foi entregue na delegacia. O empresário de 30 anos, dono de uma distribuidora de bebidas, se apresentou com um advogado na tarde de ontem, na regional de Guarapari. Para o delegado, disse que comprou a arma há 20 dias, de forma ilegal, para se defender de ameaças feitas pela vítima Diógenes Souza Nascimento, de 25 anos. Segundo o suspeito, eles tiveram uma discussão no trânsito. O autor vem alegando que há cerca de 2 meses ele teve um incidente de trânsito com a vítima. Ele estava no seu carro, a vítima passou numa moto e eles quase colidiram. E a partir daí a vítima reclamou muito com ele, brigou, discutiu, mas o autor alega que não queria mais briga com a vítima e seguiu o seu caminho. Porém, ele fala que a vítima esteve na sua distribuidora de bebidas e ameaçou sua esposa. E no dia do homicídio, a vítima viu ele naquele bar, começou a discutir com ele, foi quando ele efetuou os disparos. O crime foi gravado e as imagens da execução são fortes. Depois de uma discussão, o empresário sai do carro e já atira uma vez. Em seguida, dispara várias vezes contra a vítima. Depois manobra o veículo, desvia e foge. O que mais nos ajudou foram os vídeos do momento da execução, que acabaram se tornando público. E até isso foi importante porque imediatamente a população, outros policiais, pessoas da cidade já começaram a mandar mensagem para a gente porque reconheceram o veículo e o autor dos disparos. Certo da autoria do crime, o delegado pediu a prisão temporária de 30 dias do suspeito. E o mandado foi expedido na tarde de ontem. Por isso, assim que se apresentou aqui na delegacia, o empresário ficou preso. Agora a polícia quer entender a real motivação do crime. O que de fato teria provocado tamanha violência? Nós ainda estamos entendendo que essa questão de uma simples briga de trânsito ter gerado um homicídio daquela forma é algo muito tênue e nosso objetivo é esclarecer melhor e elucidar a real motivação do fato. Olha, teve acidente na BR-101 na Serra. 3 veículos se envolveram na batida, que aconteceu na altura do bairro Belvedere. Foi no início da tarde. A rodovia teve que ser parcialmente interditada durante o resgate das vítimas e um congestionamento se formou. Não há registro de mortes. A dinâmica e as causas da batida não foram divulgados. E no retorno do TN2, você vai ver que imóveis históricos do centro de Vitória vão ganhar cara nova. É já já. Na semana passada, você viu aqui no TN2 que o tradicional mercado da Capixaba vai ser reformado. Mas existem vários outros imóveis históricos no centro de Vitória que também precisam de um olhar mais cuidadoso por parte do poder público. E esse é o tema da penúltima reportagem da série No Coração da Capital. Um imóvel quase centenário, que durante décadas foi esquecido, abandonado pelo poder público. O mercado da Capixaba é apenas um entre vários prédios que vêm sendo destruídos pelo tempo no coração da capital. Voltamos à década de 1920. A Avenida Beira-Mar ainda nem existia, mas lá estava ele, imponente, pertinho da Baía de Vitória. O tradicional e mais importante centro comercial da capital, na época, ganhou esse nome devido ao endereço em que estava, a Avenida Capixaba. Hoje, você a conhece como Jerônimo Monteiro. Que foi construída na década de 20 para ser a Champs-Élysées Capixaba, para ser a avenida mais linda do estado, e foi, durante décadas, a avenida mais bonita do estado, a antiga Avenida Capixaba, né? Com seu bondinho, com as pessoas arrumadas, transitando pelas ruas de calçamento, calçadas largas, um ambiente seguro, comércio qualificado, né? Os principais restaurantes que fizeram história, cafeterias, livrarias, bibliotecas eram ali. No início dos anos 80, o prédio foi tombado pelo Conselho Estadual de Cultura, uma construção neoclássica e eclética. Só que em 2002,
um incêndio atingiu grande parte do prédio histórico. Até mesmo a Secretaria Municipal de Cultura, que funcionava no segundo andar, foi atingida. Há 2 anos, devido ao risco de desabar, o imóvel foi fechado e ele continua assim. Até a década de 60, você tem um centro que carrega ainda alguns traços do período colonial, do neoclássico, do arte nouveau, do rococó, do barroco, do romântico. E aí, na década de 60, a gente tem uma nova concepção de cidade. Perdendo aquela herança histórica, as pessoas passaram a achar que o velho, o antigo, era ruim, porque se perde nesse período de 20 anos de ditadura, se perde muito da memória histórica do nosso país. Essa perda da memória histórica leva a uma supervalorização do que era chamado e conhecido como moderno. E não é preciso procurar muito para encontrar outros imóveis em situação parecida. Em diversos pontos do centro, o patrimônio histórico vai pouco a pouco se perdendo, se apagando, desbotando como as tintas nas paredes. Um prejuízo incalculável. Quando a gente anda pelo centro de Vitória, a gente percebe uma condição do imobiliário. Tanto os históricos quanto os mais novos, a gente percebe esse abandono e nos dói. Nós perdemos aquela joia preciosa, íntegra, do período português. Nós hoje teríamos um museu a céu aberto, né? Um lugar com uma importância muito maior, por exemplo, do que Ouro Preto, que só foi construído mais de 200 anos depois, né, que Vitória foi construída, né? Vitória seria aquela pérola do barroco português. Mas nem tudo está perdido. O tradicional mercado, por exemplo, vai ser reformado. A obra deve começar ainda este ano e tem um valor estimado em 10 milhões de reais. Nós iremos restaurar inteiramente esse imóvel, um imóvel de valor histórico, artístico, cultural, paisagístico e também gastronômico. Será transformado em um centro de entretenimento, preservando a cultura, mas trazendo modernidade e fazendo com que a região do centro de Vitória volte a pulsar. Isso tudo será feito de maneira muito democrática, dialogando com a sociedade e chegando à conclusão junto com os moradores e comerciantes do centro de Vitória. Um povo que não preserva a sua história, ela condena o seu futuro, né? Já dizia isso aí os grandes historiadores e pensadores. Então a gente precisa resgatar e preservar a nossa história. E a história econômica do Espírito Santo começa pelo mercado. Uma coisa importante, nós estamos resgatando nesse projeto as características originais do projeto de 1926. Valorizar esse patrimônio também é uma forma da gente entender a formação dos nossos povos, da nossa identidade, da nossa cultura. Então, preservar esse patrimônio é uma forma da gente garantir que esse vai ser repassado para nossas gerações futuras, esse conhecimento. É também uma forma da gente entender a formação, a nossa formação sociocultural, a formação do povo, a nossa história. Revitalizar, dar uma nova vida. É como fazer uma massagem cardíaca em um coração que corre o risco de parar. Pouco a pouco, imóveis que ajudam a entender a nossa história vão ganhando cara nova. É um trabalho importante e que não é fácil, já que o centro abriga a maioria dos imóveis tombados como patrimônio histórico do estado. Vitória hoje poderia ser o que nós chamamos de patrimônio da humanidade, em termos turísticos. Ela poderia ser se tivesse sido preservada, né? Se tivesse sido salva dessa ânsia, dessa saga modernizadora que caracterizou, né, o Brasil e principalmente as elites capixabas no início do século XX. Importantes ativos que a gente vai ter quando a gente tem um patrimônio preservado. A gente vai ter desenvolvimento econômico, desenvolvimento sustentável, ações de turismo. Mas será que o centro de hoje pode voltar a ser tão vivo como o centro de ontem? Será que é possível ter essa esperança? Quem mora ou trabalha aqui tem certeza que sim. Precisa perceber o valor desse imóvel para a nossa história, o valor desse imóvel para a nossa economia. Mas nós precisamos cuidar das calçadas, nós precisamos cuidar do meio-fio. Isso é para começar desde o início. Quando você vai à Europa, você procura o centro lá de Paris, né? Na Itália, você procura o centro histórico. Então, por que não o centro histórico de Vitória não pode se tornar esse lugar?
turístico, com tráfego controlado de veículos, com organização, com fachadas restauradas, com cabeamento subterrâneo de fios, com geração de emprego, geração de renda e economia, né? O governante que não pensa isso, não pensa na conservação dos espaços históricos, nas áreas de convivência das pessoas, nos lugares que estão guardados nas memórias da pessoa, um governante que não pensa isso, ele não é um governante, ele é um simples administrador. O nosso centro é muito rico, a nossa cidade é muito rica, então são ações extremamente necessárias. E põe riqueza nisso, né? Amanhã você vai ver como os moradores têm lutado por essa tão esperada revitalização. Olha, e a seguir, a corrida para comprar um dos pratos mais tradicionais da Semana Santa. É um instante só. A semana começou com corrida para garantir a torta capixaba da Sexta-feira da Paixão. Seja nos supermercados comprando, né, os ingredientes para a preparação do prato, ou então, gente, direto na fonte. O Festival de Torta Capixaba da Ilha das Caieiras. Ilha das Caieiras, nessa época do ano, não tem pra ninguém. É um festival de torta capixaba que, por sinal, tá de volta, literalmente. A tradição é tanta que o seu Celso saiu de Vila Velha e veio pra Vitória só por conta dela, da torta. Tortinha lá pra Vila Velha, saborear a delícia aqui da Ilha da Caieira aqui, sempre, né? Depois de um tempo sem o festival presencial, os comerciantes estão a todo vapor, felizes da vida. Tá vendo? Graças a Deus, todo ano é desse jeito, entendeu? Então a gente espera que 2 anos sem ter agora, é o momento agora da gente arrebentar. O tradicional tá 140 quilos e a especial 150. Agora, matar a saudade e convidar todo mundo aqui para participar conosco. E quem não tem Ilha das Caieiras tem supermercado, né? Vai escolher a torta pronta ou então pode comprar os ingredientes aí de forma avulsa para você de casa mesmo botar a mão na massa, fazer a sua torta capixaba ou então fazer uma versão diferente aí para comemorar a Semana Santa que a gente aprendeu com o Rosivaldo, que é lá da Bahia. Dá uma olhada. Moqueca com molhinho de pimenta, um pinicá de abóbora com quiabo, aí sim. Eita, receita nova. Em vez de torta capixaba, o senhor já faz uma coisa diferente, né? Baiana é desse jeito. E a tradição do capixaba, seu Rosivaldo? Bom, tradição ou não, o negócio é que o preço do site... Salgado, um pouco não, muito, ó, R$ 49,98. Tem que comprar, né? Não tem jeito, né? Depois de tempos morando no Rio, a Lenice prefere a tradição mesmo e comprar a torta já pronta. Para ela o preço até que tá em conta. Tá bom, porque o bacalhau tá bem caro, né? Tudo bem caro. Eu creio que vai ficar mais em conta comprando pronta. Agora quem quer fazer a torta é só chegar. Tem repolho, tem o palmito aí, ó, que o funcionário tá repondo. Tem também o peixe, é claro, né? Com precinho um pouco alto, mas vale até substituir para tentar economizar. O fato é que de última hora também muita gente vai acabar comprando a torta já pronta. Tem saído hoje, já tem saído bastante. Amanhã, então, na parte da manhã, a galera leva tudo. Quem vier depois do almoço não tem mais nada. Amanhã é o dia. A minha já está garantida também. Olha, o Festival da Ilha das Caieiras, que você viu aí na matéria, acontece das 10 da manhã até as 10 da noite e vai até domingo. TN2 está ficando por aqui. Uma excelente noite para você e até amanhã.